Fala, torcedor rubro-negro, temos um corte aqui da ESPN do programa Equipe F, já deixando os créditos aí na descrição, repercutindo o confronto da Libertadores entre Flamengo e Internacional. E você, quem leva melhor? Quem passa de fase para as quartas de finais? Flamengo ou Internacional? E você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do rubro-negro. Vamos para o Depende vídeo. muito. Só um detalhe no Internacional, Fernando praticamente fora das oitavas. E o Bernabei, muito provavelmente também ausente, porque o problema que ele teve leva 2 meses de recuperação. E faz muita falta. Olha as baixas do Internacional. Especialmente o Bernabé, né? E tem o Botafogo, que a gente não sabe como é que vai depois do Mundial. Se vão sair os jogadores... São 3, né? 3 Jair, Cuiabano e só o Igor Jesus. E o Igor Jesus. Se vai sair, E como vai repor também. Jogador. É complicado isso aí. É complicado. O Zinho talvez tenha uma visão diferente do que eu esteja falando, porque eu acho que... se você falar para mim, Pascoal, fala qual vai ser a final hoje da Libertadores, eu falaria para você com tranquilidade, porque um ficou de cada lado do grupo. Um do lado esquerdo, outro do lado direito. É Palmeiras e Flamengo para mim a final da Libertadores. Muito óbvio. E outra, tem certeza disso? Isso me ajuda muito, é para a gente recuperar a memória. É bem possível, porque você vê esses dois times num estágio, apesar do Racing estar no estágio legal, mas esse aí, eu acho que esses dois... Mata-mata. Não, agora é mata-mata. Oitavas, quartas, semi e final só, uma partida única lá em Lima. Então vamos ver o que vai acontecer. Para mim, os favoritos são esses dois. Palmeiras do lado esquerdo e o Flamengo do lado direito. E você sabe o que acontece quando nos mata-matas São Paulo e Palmeiras se enfrentam, né? Se cruzam, né? São Paulo e Palmeiras nos mata-matas, sempre tem o São Paulo atrapalhando a vida do Palmeiras. Mas sempre tem isso. Você sabe que tabu foi feito para quebrar, né? O tabu não foi feito para durar. Ele foi feito para ser quebrado. Então, isso, famosinho, o Calabrese está impossível, hein? Tem essas coisas também. Ou não. Zinho, quem tem o caminho mais fácil para tentar na final em Lima a glória eterna? Pô, Plihal, assim, a gente está falando pelo que a gente vê de atuação das equipes na fase de grupos, né? Mas a gente está falando que essa competição aí só vai voltar lá para o meio de agosto. Tem muito tempo, né? Nós estamos no início de junho. Tem junho todinho, tem julho todinho, tem boa parte de agosto. Até os times que vão para o Super Mundial aí, para o Mundial de Clubes, vai ter tempo de voltar e ainda se recuperar para jogar a Libertadores. Então, assim, vão ter 2 janelas de transferência até chegar essa fase aí, se não me engano. Tem uma agora antes do Super Mundial e tem uma depois. Então tem muita coisa para acontecer. Jogadores que podem sair e que tem clubes que, se perderem jogadores, não tem grana para repor. E tem clubes que pode perder alguns jogadores e, de repente, reforçar com jogadores até melhores, porque tem condições financeiras. Estão falando muito do Botafogo. Se o John Textor cismar de trazer alguns jogadores aí de um nível muito bom, como ele trouxe, de volta o Luiz Henrique, trouxe o Almada, o Botafogo pode até melhorar. Né? Assim, o Igor Jesus, se sair, acho que mais complicado, né? Quem ele vai buscar como centroavante. Mas na zaga, o Jair, acho que o Jair nem é titular do Botafogo. Ele está de titular porque o Barbosa e o Bastos estão fora. Mas até lá vão se recuperar. Eu não sei nem se o Jair continuasse, se ele continuar no Botafogo, se ele vai continuar sendo titular do time. O Cuiabano, a mesma coisa. Né? Recuperando, contratando, ele está muito bem, o Cuiabano e tal, mas assim, eu não sei se chega jogadores para jogar ofensivamente, se de repente ele vai brigar na posição com o Alex Telles, de repente o Alex Telles, mais experiente, tudo, mantém como titular. Enfim, dito isso, é claro que o caminho do Palmeiras para classificar as quartas de final pegou um adversário, né, que fez uma campanha muito ruinzinha, classificou ali, acho que é o pior segundo colocado, né, de toda a fase de grupo. 8 pontos que teve só o Universitário. Então, assim, o caminho para o Palmeiras, que decide em casa, ficou melhor. E olhando para os outros brasileiros, vocês falaram muito aí, que acho que o Pascoal falou que é taco a taco o jogo do São Paulo contra o Atlético. Eu não acho, não. Acho o São Paulo bem favorito. Depois do Palmeiras, para mim, é o adversário mais acessível para um brasileiro passar. O Fortaleza tem um argentino, não vem num momento bom, precisa melhorar muito,
precisa melhorar muito. E o Botafogo tem a LDU com altitude e a LDU que classificou num grupo muito equilibrado com o Flamengo e o Central de Córdoba. Então, assim, acho que olhando para os outros brasileiros, o São Paulo tem um adversário que ele pode passar. O Bahia só não classificou porque perdeu em casa para eles, para o Atlético Nacional. Se não perde esse jogo, o Bahia estava classificado. Enfim, acho que chega no mata-mata, a gente está falando aqui de elencos, de times, mas é um mata-mata, você não vai bem no primeiro jogo, aí depois não tem condição de reverter, ou você no seu primeiro jogo não ganha com um saldo suficiente para decidir fora, que é a situação de alguns brasileiros. Muita coisa para acontecer, Plial. Agora, o pior é Flamengo e Internacional. Aí é o clássico brasileiro, já foi final de Campeonato Brasileiro, já tem uma rivalidade, o time do Internacional é bom também, o do Flamengo é melhor, mas o do Internacional é bom, né? Então, assim, eu acho que esse confronto aí é o grande confronto das oitavas da Libertadores. Zé Elias, entre os estrangeiros dessa Libertadores, os não brasileiros, eu considero o Racing o melhor time. Time muito azeitado, já comprovou-se vencedor, né? Conquistou com absoluta autoridade a Sul-Americana do ano passado, deixando para trás um monte de time brasileiro, ganhou a Recopa atropelando o Botafogo. De 11 jogos contra times brasileiros, não perdeu nenhuma. Lá No caminho do Racing até a semifinal, só pode ter um brasileiro, o Fortaleza, né? Seria a reedição dos confrontos da fase de grupos, em que o Racing, aliás, ganhou os dois, até com mais facilidade no Castelão. O Racing realmente tem uma enorme chance de alcançar a semifinal, né? Sem dúvida. Mas, se eu não me engano, o Racing joga contra o Peñarol, né? Tem o Peñarol, é um time de camisa, é um time que o ano passado jogou... O time do Aguirre, Diego Aguirre, que permanece lá, né? Isso que eu ia falar. O Racing é um grande time, eu acho que é um time muito bem... organizado, tem o Gustavo, né, o treinador, o senhor Gustavo, né, porque é uma certa história Gustavo lá. Costas. Isso. E assim, tem ótimos jogadores, tem o Sousa, tem o de César zagueiro, é muito bom jogador esse de César zagueiro, que joga ao lado direito, né, joga do lado direito ali com o Sousa, que faz essa variação de líbero, zagueiro, terceiro zagueiro, volante. Você tem ali o Salas ali na frente, baixinho, 7. Maravilha Martínez. Entrou no segundo tempo contra o Fortaleza. É um bom time, é um time que se conhece eles já se conhecem, eles sabem alternar muitas vezes pressão, volta, espera. No jogo contra o Fortaleza, eles esperaram o Fortaleza os primeiros 5, 10 minutos, entregaram a bola, de repente, quando eu vi os dois passando aqui, os dois laterais, adiantando, marcação, ou seja, é um time muito bem treinado. Mas vai jogar, nós estamos falando de Libertadores da América, 2 confrontos. Vai jogar contra o Peñarol, que tem camisa, tem um treinador experiente. Existe uma diferença de equipes? Sim. Mas a rivalidade que existe entre Uruguai e Argentina também é muito grande. Isso daí pode influenciar um pouco em relação à performance, o clima do jogo. Né? Tudo isso você tem que levar em consideração, porque é uma Libertadores. Libertadores... Tudo pode acontecer, mas eu vejo assim, o Racing como o grande, vamos dizer assim, rival ali, tirando o Internacional, que dificultaria a vida para o Flamengo. O Racing pode negociar o Martirena para a Rússia, é isso, Vini? Lateral direito. Parece que já está praticamente... Spartak Moscou. Os dois laterais do Racing são muito bons. O lateral esquerdo, inclusive, também joga de zagueiro. Mas esse aí é um desfalque seríssimo. A diferença, né, Zinho, dos brasileiros para os outros sul-americanos é que nessas janelas que você acabou de citar, é muito possível que a maioria dos brasileiros se reforce e a maioria dos outros sul-americanos perca jogadores. O Atlético Nacional pode perder 2 jogadores importantes para o Boca Juniors, para o mercado sul-americano mesmo. Quem não vai contratar ninguém é o São Paulo. Isso pode ter certeza que, se não perder ninguém, o São Paulo e os demais sul-americanos podem se enfraquecer. Se fortalecer é mais difícil. Mas o São Paulo pode ter, vai ganhar. Tem 11, DM, né? Tem 11 no DM, mas tem Lucas, tem Oscar, né? Tem o Marcos Aurélio. Marcos Antônio, desculpa. Ferreirinha. O reforço do São Paulo é recuperar os caras do DM e não vender ninguém. É isso. A esperança era vender o Pablo Maia, mas como o Pablo Maia não está... na plenitude, que o Pablo Maia bem
Para mim, já disse para vocês, o Pablo Maia mesmo, para mim, joga na seleção brasileira. Pablo Maia é um bom jogador. Mas não tanto, Pascoal. Para mim, joga. Pablo Maia joga. Bom jogador. Volante da categoria dele, pelo amor de Deus, é difícil achar. Agora, eu fico exatamente como o Zinho falou, eu não sei se o Botafogo vai se reforçar, se o John Textor está na fase do investimento ou está na fase de coletar lucros. Eu não sei. Porque todos os investimentos que você faz o investimento em um momento e espera o lucro para você arrecadar. Eu não sei se o dele da arrecadação ou é de investimento. Eu tenho essa dúvida. Quanto ao Textor, pelo momento passado, nesse início de temporada. Fica uma dúvida muito grande. Agora, quanto ao Flamengo, vai chegar mais gente aí. Está chegando o Jorginho. O Flamengo está falando que dá para contratar mais uns 2 jogadores. Puxa vida, já pensou o Flamengo ainda com mais... O Flamengo tem um detalhe, né, pessoal? Daqui a pouco a gente vai falar do sorteio da Copa do Brasil. Acaba que os torneios vão se entrelaçar, Zinho. E o Flamengo... uma semana antecedente da outra. O Flamengo, né? nas oitavas dos 2 torneios, tem adversários pesados. O quanto que isso pode atrapalhar a caminhada do Flamengo, Zinho? Uma semana você joga com o Inter, Não, pode atrapalhar. Pode atrapalhar se o presidente do Flamengo falar que a prioridade é o Brasileirão. Eu ia falar Como isso. já teve essa conversa. Porque você vai jogar contra o Atlético Mineiro e contra o Internacional, mata-mata. Você vai jogar em casa, você tem que fazer o resultado em casa. Primeiro jogo do Flamengo contra o Inter e contra o Atlético, respectivamente. Libertadores e Copa do Brasil, o primeiro é em casa. Tem que jogar 1000 por hora, 100% para ter uma vantagem para o segundo jogo. Aí você vai com todo mundo também para o jogo do final de semana do Brasileirão. O Flamengo tem um elenco maravilhoso, a gente aqui brinca, né? Incomparável, tudo bem, também acho um elenco maravilhoso, espetacular. Só que os momentos agora de oscilação do Flamengo foi quando esse elenco teve problema de contusão. Que jogadores ficaram de fora e o Flamengo, lutou e suou muito para classificar. A gente viu o jogo contra o Tátira. Foi um Deus nos acuda. Foi ali 1-0 na conta do chá e quase que toma o gol no finalzinho, o empate, que o Flamengo hoje estaria jogando a Sul-Americana. Então, é um elenco espetacular, mas precisa todo mundo inteiro, todo mundo bem para esses confrontos que vão vir pela frente. E para classificar na Libertadores e na Copa do Brasil, você vai ter que mesclar no Brasileirão. Aí, como a diretoria vai agir com a comissão técnica sobre isso, aí é outro papo. Mas nesse caso, quando já entra nas oitavas e final da Libertadores, e já vai pegar o Atlético Mineiro na Copa. Foi a final do ano passado, não foi? Foi a final do ano passado. Foi. Flamengo e Atlético Mineiro. Que o Flamengo atropelou, né? Vai reprisar isso aí. Então, puxa vida, Foi o começo do Felipe Luiz no Flamengo. Foi o começo do Felipe Luiz. A Copa do Brasil deve ficar em terceiro plano para o Flamengo. Não acredito. É difícil de Sendo você mata-mata, falar eu não acredito. Terceiro plano, é difícil. Mas com a briga na liderança do brasileiro tão cabeça a cabeça a prioridade declarada ser o brasileiro? Então, Plirra, mas essa prioridade pode mudar, né? Uma coisa é a prioridade declarada, outra coisa é a expectativa e a realidade, né? A expectativa da prioridade, que seria o brasileiro, e a realidade que está nas suas mãos aí, a possibilidade de você ganhar uma Copa do Brasil. E ganhar também uma Libertadores, que seria um título que te dá possibilidades infinitas. Uma valorização de marca, ainda mais como pensa o BAP em relação de valorização de marcas. São 2 jogos, né, da Copa do Brasil e da Libertadores, que vão acrescentar um negocinho ali no caixa, vão te dar confiança para você jogar o Campeonato Brasileiro, porque assim, pior dos cenários, pior dos cenários, você sai da Copa do Brasil e sai da Libertadores, a pressão que vai se tornar o vestiário do Flamengo e a possibilidade do Felipe Luiz ser mandado embora é muito grande. E ainda tem um detalhe, né? Um pequeno detalhe, né? O Campeonato Mundial. Sim, por isso que eu estou dizendo, assim, sabe? Que reflexos, Pascoal, que esse Mundial podem ter para os 3 brasileiros que estão no Mundial e na Libertadores? O Fluminense está na Copa Sul-Americana. O Botafogo tem o Paris Saint-Germain logo de cara, né? Aí já é... Vou contar pra você. Vou falar pra você. Eu vou falar baixinho que isso pode virar fofoca, isso pode virar intriga. Parece que eles jogaram no final de semana. Enzinho,
os caras entrarem em campo no final de semana, nem- eles arrebem. O Zé Elias nem de casa saiu. O Felipe Luiz falou ontem na entrevista coletiva, né? Jesus! Falou, é outro planeta, gente. Jesus! O Dembélé, que é aqui? Donnarumma no gol, aquele lateral direito, o Hakimi. O Hakimi, pra mim, é o melhor lateral direito do mundo. Não tem nenhum lateral direito melhor que o Hakimi. Mas o que Eu é? gosto do sopa de letrinho camisa 7. Esse é um animal. Aquele Varistelha. Que veio do Napoli. É muito bom. como é que é o nome dele? Varistelha. Você não fala o G, Tem que só falar pode... com... Ah, é? Você fala Varistelha. É um artista, hein? É. Até georgiano o homem fala, Zinho. É só você pegar aí no Google e apertar o botãozinho, como é que fala o nome dele, ele fala pra você. Você não precisa Não, ficar é difícil. com Eu vergonha. já ouvi umas 4 pronúncias. Eu já ouvi umas 4 O pronúncias do negócio é cara. falar com convicção, Zinho. Fala com convicção que todo mundo acredita. Ô, Zinho, Como é que é o nome dele, Pascoal? Varistelha. É isso aí. Já mudou, hein? Você Você falou 3 vezes em 3 jeitos diferentes. O Rolheiser, ele tá perguntando como é que fala Rolheiser. Você é um Rolheiser. artista, rapaz. Varistelha. CRB, CSA? Não, é CRB e CCA. Não inventa moda, gente. Roleiser, o próprio disse, é Roleiser. Não Na Argentina inventa. fala Rolheiser. Aí ele falou Roleiser. É porque ele tá portuguesando. É Rolheiser. O Plihal, parece que a vida do Botafogo no Mundial... Se o Botafogo passar pelo Não, Paris mas ele Saint-Germain... não estreia contra o Paris, não. Ah, eu sei, mas Ele é na não- fase de grupos. Pelo menos ele pega de início... o primeiro jogo dele é contra o Seattle, da casa, né? Seattle Sanders. Seattle. Seattle. Agora, é um grupo muito difícil. É um grupo muito complicado. E olha isso daqui, torcedor rubro-negro. Torcida de Atlético Mineiro e Internacional entra em desespero após saber que enfrenta o Flamengo na fase de mata-mata da Libertadores e Copa do Brasil. Ninguém queria enfrentar o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Nos sorteios realizados nesta segunda-feira 2, Internacional e Atlético Mineiro tiraram a sorte de encarar o mais querido do Brasil. Em reações nas redes sociais, colorados e atleticanos entram em desespero quando sabem que vão enfrentar o Flamengo nas fases de mata-mata. No sorteio da Libertadores, os times do Pote 2 saiu antes do 1. Então, quando o Flamengo foi retirado, o torcedor do Internacional apelou para a fé. Porém, não adiantou, a decepção foi enorme quando o clube do Beira-Rio cruzou o caminho do rubro-negro. Flamengo, sorteados, cruzam os dedos. Peguem sua fé, não importa para quem você tenha fé. Torçam para não sair o Internacional. É o jogo mais complicado, abrindo a bolinha do pote 1. E Internacional, cara de decepção dos participantes. Vamos ao Rio de Janeiro. Jogos complicadíssimos, Internacional e Flamengo. Olha, a sorte do Inter em sorteio nunca decepciona, disse o torcedor do Inter na final. E os torcedores do Internacional não esconderam decepção. Os atleticanos já jogaram a toalha em transmissão. Os torcedores pediram para o time focar na Sul-Americana, outra competição que o clube tem no segundo semestre. Já que enfrentar o Flamengo, dificilmente vamos levar êxito. Estamos praticamente eliminados. Assim sendo, a Confederação Brasileira de Futebol ainda não definiu as datas das oitavas de finais. Porém, as partidas vão acontecer na última semana de julho, ida, e primeira semana de agosto, jogo de volta. Já os embates da Libertadores acontecem depois, em 13 de agosto e 20 de agosto. Contra Atlético Mineiro e Internacional, o Flamengo fará o segundo jogo fora de casa. E é isso aí, torcedor. Essas foram as últimas notícias do Flamengo. E você já chega deixando essa moral pra gente aí. Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do rubro-negro. Até a próxima.